Agora, vamos lá. Esse texto aqui também tem a ver com esse nosso momento pandêmico, mas que aprofunda um pouco mais certas questões. Coronavírus, muitos erros, nenhum acerto e o paroxismo da estupidez. Esse artigo ele foi escrito por um médico, já que o povo só gosta de ouvir cientista, né? Tem que ser médico, cientista. Esse artigo foi escrito pelo doutor Carlos Gottschall, médico, membro titular da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina e membro titular da Academia Nacional de Medicina. Não basta ser doutor, tem que ter currículo também. Vamos lá. Durante uma epidemia de peste na Itália, em 1629, que à época era o lugar da mais avançada medicina do mundo, eram recomendadas para afastar os maus espíritos preces, confissões, promessas, penitências, sangrias, cristais de arsênico nos pulsos e têmporas, saquinhos de pedras preciosas sobre o coração, unguentos a partir de excrementos de animais com mostarda, pó de vidro, terembetina e cebola. Ou então cauterização de bubões com ouro ou ferro incandescente. Após cobri-los com folhas de repolho e cortá-los, o sangue era sugado por 3 sanguessugas e a incisão era posteriormente tapada com pombo esquartejado ou galo depenado. Isso aqui parece mais receita da bruxa. Transpondo no tempo, relativizando e levando em conta todos os progressos sociais e tecnológicos adquiridos desta época até hoje, parece que não mudou muita coisa quando a humanidade enfrenta um evento para o qual não tem resposta pelo método científico. A verdade é que, na atual pandemia, as populações aterrorizadas por inconsistentes chavões repetidos por uma mídia avassaladora, a maioria por puro palpite e interesse, e explicitamente desvinculada de orientação científica e profissional competente, isenta e pragmática, submetem-se a uma ditadura de condutas em que os que menos são ouvidos são os conhecedores da matéria. Assim, como todos são técnicos de futebol, agora todos palpitam sobre como melhor combater o coronavírus, principalmente quem menos entende do assunto. Midiáticos, jornalistas, políticos, juízes, Ministério Público, além de falar em sandices, sempre com muita segurança e desenvoltura, ainda propõem bizarras punições por supostas infrações a regras inúteis ou prejudiciais. A divulgação de notícias não obedece a outro critério que não seja o bombardeio com números absolutos. Não há grupo de controle, não há comparação com outras doenças, não há determinação de comorbidades, as estatísticas são cheias de vieses, confundem positividade com doença ativa e ainda fazem as pessoas pensarem que só esse vírus mata, desconsiderando milhares de outras causas mais frequentes e comuns que circulam no meio social. Até mesmo a divulgação da taxa de mortes por milhão de habitantes, que seria um tanto mais honesta, é suprimida por motivos ideológicos. Nunca houve na história da humanidade um histerismo tão focado em um único fato. Desconsideram as piores consequências das medidas que tomam, como a criminosa destruição da economia e seus subprodutos. Desemprego, desespero, miséria, depressão, fome, suicídio, neuroses em crianças e adultos, soltura de bandidos perigosos, infartos crescentes, atropelamentos, assaltos, violência doméstica, brigas de vizinhos, intensificação de outras drogas,
e todas conhecidas condições alavancadoras de óbitos. Se forem computadas mortes por esses desfechos sobre a população, certamente superarão aquelas causadas pelo vírus. Mas como tais efeitos são ofuscados pelo espetáculo televisivo, para a grande mídia e políticos oportunistas, não interessa computar. Eis o que, aparentemente, todos se recusam a aceitar. Há apenas duas maneiras de se derrotar um vírus: imunidade natural ou vacinas. E só. Não tem outro jeito. Destruir empresas e empregos, obrigar todo mundo a ficar trancado em casa, proibir as pessoas de se aproximarem nunca foi cura para vírus, em nenhum lugar e em nenhum momento da história do mundo. Para todos os vírus que atacam humanos, nossas únicas defesas são a prevenção e o nosso próprio sistema imunológico. Um vírus não é um miasma, uma sarna, um piolho. Não há como fazer uma guerra nacional contra um vírus. Vírus desconsideram fronteiras, decretos, éditos, ordens políticas e principalmente diplomas de especialistas. Um novo nível de compreensão sobre os vírus foi observado na década de 1950 e codificado na década de 1970. Para a grande maioria dos vírus, nem todas as pessoas precisam ser infectadas para se tornarem imunes. E nem todas precisam de uma vacina caso ela seja descoberta. A imunidade é alcançada quando uma determinada porcentagem da população já contraiu alguma forma do vírus, com ou sem sintomas. E então o vírus efetivamente morre. A aceitação deste fato possui implicações importantes, pois significa que a fatia vulnerável da população pode se isolar durante os dias ativos do vírus e então voltar à vida normal tão logo a imunidade de rebanho tenha sido alcançada por meio da infecção de uma fatia da população não vulnerável. É por isso que, historicamente, o conselho médico para os idosos sempre foi o de evitar aglomerações em épocas de gripe. Ou seja, no inverno, é aconselhado os velhinhos não se aglomerarem, porque o vírus da gripe, em épocas de inverno, circulam mais. E é também por isso que grupos não vulneráveis se infectarem e se curarem sempre foi algo positivo. Entendido isso, vale enfatizar que o curso de toda a epidemia depende de três condicionantes. Primeira, a adaptação do agente infeccioso a vários locais e climas. Segundo, a suscetibilidade individual e resistência imunológica. E a terceira, medidas preventivas e terapêuticas adequadas. A verdade é que na atual pandemia, as três condições são pouco conhecidas por falta de experiência prévia, já que se trata de um novo agente. Porém, levando-se em conta aspectos gerais de outros surtos epidêmicos, é certo que algumas condutas não apenas não se justificam, como pior ainda, prejudicam. Nenhuma das medidas que têm sido aplicadas possui qualquer respaldo científico, ou seja, não tem eficiência. Nunca foram comparadas com outras. Representam puro palpite e deixam impunes os autores ao destruir a vida de milhões de pessoas. Ninguém é responsabilizado. Não há nenhum estudo acadêmico comprovando irrefutavelmente que o lockdown é a maneira mais garantida de se combater uma epidemia. A única tentativa apresentada foi um modelo epidemiológico completamente fraudulento criado por Neil Ferguson, da Imperial College de Londres, que previu que 2,2 milhões de americanos morreriam a menos que o governo decretasse imediatamente a quarentena de toda a população.
sendo que o próprio Ferguson caiu em desgraça e renunciou. Na prática, era um modelo muito mais matemático que biológico. E para completar, a instituição possui 20 anos de histórico pavoroso. E suas previsões sempre se revelaram astronomicamente erradas. A própria imprensa britânica não se cansa de ridicularizá-los. Ou seja, os governos embarcaram em um grande experimento de controle social, baseados em teorias não comprovadas e utilizando métodos não testados. E pior, ouvindo alguém que poderia estar olhando para uma bola de cristal. E como já apontado, após 4 meses de pandemia mundial, já há evidências concretas de que o lockdown não altera o número de mortos per capita. Estatísticos não conseguem encontrar nenhuma diferença de excesso de mortalidade entre os países que se trancaram e os que não se trancaram. A política de saúde, portanto, começou errada e continua errada, prolongando o surto e, pior, suas mais maléficas consequências, as que citei anteriormente. Eis alguns desastres. Confinamento. Levando-se em conta a sazonalidade, exageraram num isolamento social em pleno verão, quando o contágio era mínimo, exauriram a paciência da população que agora no inverno, quando poderia ser mais necessário, põe em dúvida essa medida. Absurdamente obrigaram as pessoas a confinarem-se em apartamentos pequenos, mal ventilados, sombrios, enquanto os parques e praças ensolarados, melhor local para combater o vírus, eram fechados, sem nenhuma explicação razoável, simplesmente porque não há explicação razoável para isso. Exageraram com desavergonhado espírito de imitação em medidas idênticas às tomadas no norte da Itália, em uma realidade climática e social diferente da nossa. Se é preciso manter um distanciamento social devido ao contágio, que limitassem razoavelmente a presença nesses locais, com conveniente afastamento. Quase proíbem de andar nas ruas, mas permitem que passageiros se aglomerem, encostando-se em ônibus superlotados, porque a frota é insuficiente para a demanda. Nesse caso, curiosamente, não há controle de entrada. Vamos para as máscaras. O grande engodo. Viraram um estereótipo universal, com sua ausência sendo punida como invocação do diabo na Idade Média. Verdade única e inapelável. Leigos convertidos consideram prepotente quem não as usa na rua. Entretanto, essa consideração decorre de ignorância. O certo é que máscara só serve para evitar perdigotos, mas nem o mais eficiente perdigoteiro os emite a mais de 1 metro. Então, não tem serventia fora de aglomerações intensas. Lavar as mãos, manter distância conveniente, evitar contato físico suspeito é muito mais eficiente. Máscaras não protegem contra o vírus, como a grade mídia apregoa, e ao contrário, se a atmosfera contiver vírus, eles se concentram ao redor da boca. Para piorar, máscaras prejudicam a respiração, pois o ar expirado, rico em dióxido de carbono, é reinalado, o que aumenta a acidificação do sangue e favorece o vírus. Correr de máscara, então, é um absurdo fisiológico. Mais gás carbônico é absorvido em um momento em que o organismo precisa de oxigênio. Como a máscara só serve para evitar perdigoto até 1 metro de distância, é triste ver incautos caminhando mascarados numa rua deserta ou a usando sozinho dentro de um automóvel. É um atentado à saúde pública e ao bom senso. Como a ignorância graça, talvez os ferrenhos doutos que obrigam a usá-las não saibam disso. Se souberem,
É má intenção para fingir que estão tomando providências. Achatamento da curva. Toda epidemia tem início, pico e fim. É a inexorável história natural. Como já dito acima, uma epidemia não cessa enquanto a maioria da população não se imuniza naturalmente ou por meio de vacina. Como não há vacina para o coronavírus, a epidemia não cessará enquanto o contingente populacional necessário não adquirir imunidade. Logo, testar, forçar um antecipado achatamento da curva só consegue de fato alcançar dois propósitos: proteger o sistema de saúde estatal sucateado, depredado e ineficiente, deixando mais tranquilos os políticos que sempre estão pedindo mais tempo para aparelhar os hospitais e que utilizam sua própria incompetência administrativa como desculpa para prolongar a quarentena. Quando foi que você ouviu dizer que o SUS não estava perto da capacidade máxima? E pior, prolongar a agonia da população com uma epidemia que não passa. Acreditam que é possível fugir da realidade de uma pandemia sem vítimas, apenas se escondendo dentro de casa. A previsão do tal achatamento da curva só empurra a pandemia para frente. E é isto que está acontecendo. A OMS, além de comprometida com a China, pois escondeu a divulgação da doença, permitindo que milhões de chineses invadissem os Estados Unidos e a Europa, com toda a sua tranquila incompetência, agora anuncia a tragédia já prevista, a segunda onda, resultado de medidas mal conduzidas. Já passou da hora de descartar esses ilusionistas a serviço da destruição do Ocidente. Agressão aos direitos humanos. As pessoas perderam o direito à autonomia, viraram robôs conduzidos pela vontade de políticos de segunda e terceira categoria que só visam a benefícios eleitorais, eficazes na prepotência de proibir, mandar, obrigar, punir, multar e, mais recentemente, roubar também nos superfaturamentos. As medidas discricionárias e autoritárias que estão tomando significam perigoso controle social caso não haja alguma contra-reação. A desculpa de sempre é proteger a saúde do povo. Uma clara mentira, pois, como visto, as medidas tomadas não têm a menor comprovação e muitos dos mais expressivos imunologistas e epidemiologistas, até prêmios Nobel, que não são ouvidos, as condenam definitivamente. Um verdadeiro assinte. Inacreditavelmente, há prefeituras, como a de Porto Alegre, que anunciaram multas a pessoas com mais de 60 anos que foram flagradas cometendo o crime de estarem andando na rua. Essa grotesca estultice, além de claramente inconstitucional e monstruosa, atenta contra o mais básico direito de liberdade. Além de ignorante sobre fator de risco, não sabe ser o fator biológico, o que fragiliza a pessoa, e não a idade saudável. Ainda mais contraditório, essas mesmas autoridades que proíbem, com penas legais previstas, discriminar por raça, sexo, religião e política, não veem problema nenhum em discriminar por idade. Para eles isso não só é permitido, como também virou compulsório. O prefeito deveria saber que nenhum decreto, a que título for, pode retirar o direito constitucional. Dizem proteger os velhos, mas apenas os estigmatizam. Se o objetivo fosse proteger por grupo de risco, então deveriam identificar e proibir a circulação de hipertensos, diabéticos, sedentários, enfisematosos, bronquíticos, cardiopatas e outros com maior risco do que a idade.
Mas, por favor, não vamos dar ideias. Quase todos os velhos que pegam coronavírus são os muito idosos, incapacitados, amontoados em asilos, isolados, como todos dizem que deve ser, e não os que caminham na rua. Curiosidade, no estado de Nova York, 88% dos hospitalizados com Covid-19 estavam cumprindo a quarentena horizontal. 66% em casa e 22% em asilos ou casas de repouso. Com efeito, a maioria das pessoas no comando de grandes empresas, nos postos mais altos do governo, nos ministérios, no parlamento, no judiciário, nas universidades, encontra-se na faixa etária considerada de risco, até o presidente da República. Como a lei é igual para todos, deveriam ir para casa. Terão coragem de multar o desembargador de 65 anos, o deputado de 70, o empresário de 75, o coronel de 61, o médico de 80? A pergunta é claramente retórica, pois receberiam um processo por assédio moral, constrangimento ilegal e abuso de autoridade. Mas vamos ao custo social. Desvirtuando a história natural de uma epidemia para se blindarem da malversação gerencial de recursos, querem evitar o inevitável, fazendo a imensa maioria da população desassistida pagar uma conta que não contraiu. Empresas falidas, desemprego, desesperanças geram outros males, como vimos, e provocam mais mortes. Funcionários públicos que estão em casa em férias remuneradas não sentem o problema da imensa maioria de ambulantes, diaristas ocasionais, particulares, liberais, informais, empregados que vivem do dia a dia e que agora ficaram sem renda, em decorrência do desligamento compulsório da economia ordenado por prefeitos, governadores que parecem os gênios da lâmpada. Não é justo amarrar essas pessoas em diretrizes experimentais, como são a quase totalidade das medidas tomadas contra a pandemia. Bastaria controlar efetivamente a frequência em locais mais procurados, shoppings, bares, restaurantes, lojas, com um suficiente afastamento, sem matar as pessoas de fome. Tantos despropósitos praticados por governantes despreparados causam mais malefício social do que o próprio vírus, que é algo grave, que precisa ser combatido, mas com competência e com inteligência. É claro que quando ficarem demonstrados todos os equívocos de conduta, para a época atual comparáveis ao tratamento da peste de 1629, talvez no máximo pedirão algumas desculpas e dirão que não avaliaram bem as circunstâncias, mas será impossível consertar todo o estrago feito.